E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feche os teus olhos, vamos iniciar a nossa leitura diária com oração. Assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Eu te dou graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tens feito em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, Pai. Continua nos ajudando. Que a tua misericórdia, Senhor, seja constante para conosco, pois dependemos de ti todos os dias. E ajude hoje, amanhã e sempre. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui comigo, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em o livro de Isaías, capítulo 1, 2 e 3, Salmos 9 e Mateus, capítulo 22. Essas são as nossas leituras diárias de hoje. Começando por Isaías, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Uma nação rebelde. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma, e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos e carneiros, e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus adros? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso o soberano, Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel anuncia: ah, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você. Tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redefinida com justiça, com retidão os que se arrependeram. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulho. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Capítulo 2. A glória do monte do Senhor.
Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. O dia é do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste. Praticam adivinhações como filisteus e fazem acordos com pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra de suas mãos, diante dos que os seus dedos fizeram. Por isso, a humanidade será abatida, e o homem será humilhado. Não os perdoe. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda a torre imponente, todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida, e seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Capítulo 3. Julgamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto suprimento de comida como suprimento de água, e também um herói, e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens do governo e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante. Assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas aquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa. Não me nomei governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Digam ao justo que tudo lhe será bem. Tudo lhe irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, seus guias, o enganam e desviam do caminho. O Senhor toma seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha. E o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberta suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cinto, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros correrão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada a cidade se assentará no chão. Salmos, capítulo 9. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração.
e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, os defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas de sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte. Para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti. E ali exultem tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram. Os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permita que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor, saibam as nações, que não passam de seres humanos. Capítulo 22, Mateus. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para seu campo, outra para os negócios. Os restantes, agarrando seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram-se todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. E enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e eles lhe perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhe disse: então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de morto, mas de vivo. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo é o Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhe disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma:
O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder nenhuma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer pergunta. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.